Então, meus irmãos e meus mestres, essa é a primeira palestra da nossa corrente. Por que que uns são médios e outros não é? Quantas pessoas eu já vi chegar ali no templo e se oferecer para desenvolver? E as entidades, não, meu filho, deixe, né? Vá cuidar da sua vida, você está bem, venha tomar o seu passe, leva a sua água, graças a Deus, né? E quantos chega ali sofridozinho, arrasado, e a entidade, sou meu filho, você é um médium, você precisa desenvolver. Nós tínhamos aqui uma família era o homem, duas ou três filhas, parece, a esposa, que pelejou com a tia para desenvolver. Tia, eu tenho maior orgulho de colocar esse uniforme. Ela disse, não, meu filho, não vá fazer isso não, isso é coisa desse povo aí, não vai mexer com isso não. Vá cuidar da sua vida. Né? Por quê? Porque ele não tinha nada a dar. Ele não tinha nada a oferecer. E ele ficava indignado porque ele via uma pessoa sofridazinha, sem condições nenhuma, chegava ali, a entidade, só meu filho, vinha desenvolver. Ele achava aquilo um absurdo. Chegava lá na casa grande e falava para a tia, mas tia, eu vi um rapaz lá, sofridozinho, saiu de lá, foi pegar autorização para desenvolver. E eu pelejei me ofereci, a entidade disse que não. Não, meu filho, você não tem nada a dar. Vá, venha tomar o seu passe, leva a sua água. Então ele saía, ele levava várias garrafas de água para casa, entendeu? Mas nunca desenvolveu. Por quê? Porque as entidades nunca mandou ele desenvolver. Nós não temos o direito de convidar ninguém para desenvolver. Por quê? Porque quem sabe se ele é médio ou se ele não é, se ele tem esse compromisso ou não, é a entidade. Né? É a entidade. E nós nunca perguntamos aonde que a pessoa mora, o que que ele faz, qual é o grau de instrução dele, se ele tem dinheiro ou se ele não tem, para nós não importa. Importa que ele é um médium e que a entidade o convidou para desenvolver. Né? Na época que apareceu umas mulheres aqui lá de Planaltina e tal. O Mário foi em cima, o Mário Sasso foi em cima da tia. Neiva, você é maluca, Neiva? Essas mulheres são de vida fácil aí. E não dá certo aqui não. Ela disse, Mário, vamos ver o lado espírito, não vamos ver o lado físico. Vamos ver o lado espírito, a pessoa, o lado espiritual das pessoas. Nós não perguntamos o nome, nós não perguntamos onde é que ela mora, nem para onde ela vai, nem o que ela faz. Importa que ela se equilibre espiritualmente. E as pessoas vieram, desenvolveram, graças a Deus, trabalham, né? Graças a Deus. Tivemos casos incríveis. Tivemos o caso de umas freiras que vieram aí um dia, a tia estava lá dentro do castelo, chamava Castelo do Apará, na época. E essa senhora é a dona Neiva? Ela disse, meu filho. Ela estava até emplacando uns médios no domingo. Nós viemos salvar a senhora. Falou, minha filha, graças a Deus, que coisa boa, fico tão feliz. Primeira vez que eu vejo alguém dizer que vai me salvar. Eu fico satisfeita demais. Senta aí. Duas foi sentando e incorporando. Não acabou nem de sentar dele, já sentou incorporado com a preta velha. E as outras, abriu fora. Não incorporou não, porque eu fui embora, largou. E as outras ficou lá, as duas ficou lá incorporadas. E a tia disse, graças a Deus, pode deixar o aparelho, graças a Deus. Tal. Eu disse, minha filha, vocês são umas médios daqui. Venha desenvolver, depois vocês me salvam. Tá bom? Eu disse, é. Então, teve muitos casos assim, interessante. Porque a tia, ela realmente era um fenômeno. Era um fenômeno. Se vocês observarem, uma pessoa que não tinha o 2º ano primário, ela não tinha o grau de instrução dela era muito baixo. Ela não lia direito, não escrevia a letra dela, aquela letrona grande, com a canetinha dela. Agora, mediunicamente falando,
Nunca vi ninguém, e Pai Seta Branca afirmava que talvez daqui 200 ou 300 anos haverá uma outra clarividente desse nível na Terra. E criou todo esse mestrado, fez todas essas leis, fez a emissão de um ser humano, de um médio desse amanhecer. É algo que só Deus pode avaliar. E ela trouxe do céu, fez, está feito, e todos os nossos trabalhos, todas as nossas leis foi ditado por ela. É assim, 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 faça assim, faça assim, faça assim. De conformidade que ela foi conquistando esses universos de Deus, a espiritualidade foi depositando nela uma confiança muito grande. E cada dia a clarividência dela ficou mais aperfeiçoada e mais aguçada. A ponto que aproximadamente ali no 84, no início de 85, ela chegou a ponto que ela conversava com uma pessoa aqui e ela ficava sem saber se aquela pessoa era encarnada ou desencarnada. Isso aconteceu muitas vezes. Ela ficava olhando assim e dizia assim, bom, se ele passar e desviar de alguém, é encarnado. Se alguém cumprimentá-lo, ele é encarnado. Se não cumprimentar, é desencarnado. Dessa forma. Teve um fato interessante, que ela estava sentada naquele corredorzinho ali da Casa Grande, e um espírito muito feio vinha vindo de encontro a ela. Quando entrou um mestre de capa na entrada do corredor, o espírito correu para cima dela. E ela falou, sai daqui. O mestre virou para trás e... Quando o mestre virou para trás, sou meu filho, vem para cá. Quando ele veio, o espírito partiu para cima dela de novo, com medo do mestre de capa. Aí ela falou, sai para lá. E o mestre ficou assim, disse, tia só pode estar doida, tem alguma coisa está errada. Foi um negócio engraçado. Até que ela disse, não, meu filho, é um espírito que está aqui. Para ela, a pessoa estava vendo também o espírito, quer dizer, ela não tinha noção, que a gente não via, só ela que via, né? Às vezes ela estava vendo uma energia assim, ela falava assim, está vendo, meu filho, que coisa linda? Falava para a gente, não, tia, não estou vendo nada. Pois é, meu filho, mas eu estou vendo, achei que você estava vendo também. Ela chegou a esse ponto. No final, por exemplo, ela vivia mais para o plano espiritual do que no físico. Era um poder absoluto. Tia era um poder absoluto. E trouxe tudo isso para nós outros. Mas uma doutrina sem o fanatismo, sem o psiquismo, sem a vaidade, né? O médium com o pé no chão, consciente do compromisso que assumiu da missão. Né? É comum você ver o médium inicia e pronto, para. Não, quando ele inicia, ele tem um compromisso com os trabalhos. É quando ele precisa trabalhar muito mais, porque ele foi feito para ele um empréstimo do desenvolvimento dele. E ele precisa resgatar, então, essa condição. Salve Deus. Tá certo, meus irmãos? Na próxima palestra, daqui a 15 dias, nós vamos falar como funciona realmente um desenvolvimento. O que é um desenvolvimento, como funciona. As normas, as leis do amanhecer, os nossos compromissos e até chegarmos à condição de uma elevação de espada. O que acontece nesse período? Tá certo? Salve Deus. Pense nisso que eu disse, raciocine, vamos pedir a Jesus que nos dê condições de nos evoluirmos, mas melhorar nossa vida um pouco mais, né? Que os mundos de Deus possam nos atender e que possamos galgar esses degraus evolutivos, porque nós também somos espíritos sofredores, né? Só que nós estamos numa condição muito melhor, porque nós somos encarnados, né? E temos condições de analisar. Os sofredores desencarnados é pior,
porque eles não têm aonde se apegar, não tem como fazer. Depois nós vamos falar como se processa um desencarne, para que vocês vejam o quanto é importante isso. Quantas pessoas se preocupam com o lado material, uma vida. Quando ele desencarna, é que ele vai ver, né? É que ele vai ver como é que se processa aquilo. O que ele, no espírito, ele nunca reclama pelo que ele fez, e sim pelo que ele poderia ter feito e não fez. Não é? Muitas vezes também, uma mãe, ela tem 2 filhos, um do mesmo pai, da mesma mãe, um é normal, consciente, e o outro é excepcional. Aquele excepcional sofre? Não, porque ele não tem consciência. Quem é que sofre? É a mãe, é quem cuida, não é? Tudo são destinos kármicos. Tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Ninguém é culpado pelo que nos acontece. Você é o único culpado. Se tem alguém culpado, é você. Por isso, o que você receber de bom nessa caminhada da sua vida, são méritos seu. Ninguém é culpado pelas coisas ruins que lhe acontecem, como assim também não é culpado pelas coisas boas que lhe acontecem. Se lhe aconteceu as coisas boas, são as suas virtudes. Se aconteceu as coisas ruins, você é o único culpado. Por isso, nós sabemos que tudo o que acontece tem uma razão de ser. E quando é que você sabe que você está evoluindo? Quando você deixar de valorizar as coisas bobas, né? As pequenas coisas. Ah, fulano falou isso de você. Ah, porque eu vou matar, vou fazer. Para quê? Para quê? Falou? Falou. Tá bom, meu filho, graças a Deus. Não é? Você está acima disso. Você só sabe que você está evoluindo quando você está acima dessas pequenas coisas. Porque amanhã, meus irmãos e meus mestres, nós que ainda que temos uma emissão e esse compromisso, abrimos uma emissão e somos ouvidos nos mundos superiores. Ao desencarnar, o nosso compromisso é muito maior. Por quê? Porque quantas vezes você pôde executar o seu trabalho mediúnico e você não fez? Porque você culpou alguém. Ah, porque fulano me aborreceu e eu não vou mais no templo. Ué, mas você tem um compromisso é com fulano, não é com o Pai Santa Branca? Quem é o responsável por esse compromisso? Não é assim? E daí por diante, nós vamos ver tudo o que é a nossa corrente, como funciona a nossa corrente, o que é cada mestre desse, cada ninfa. Vamos falar por que de uma emissão. Raciocine. Quando você faz a sua consagração de centúria, você recebe uma emissão. Você decora e emite. Mas se falar para você o que é, você não sabe. Você decorou e está emitindo. Mas se for para esmiuçar, por que você fala isso? Por que você fala aquilo? Por que é assim? Por que você fala isso? Você não vai saber. Tudo isso nós vamos falar nessa sequência de palestras agora. Salve Deus.